que abaixa o volume disso. Aqui. O vídeo passado cortou. Eu estava falando de FDMA, especificamente do padrão, usando como exemplo, né, o AMPS, que segue linhas do Federal Commission Committee, né, o equivalente à nossa Anatel aqui no Brasil, que faz regulação de uma série de serviços de telecomunicações, inclusive do espectro de frequência. Então, se a gente pegar lá no espectro, na verdade, começa no zero, né? A gente especificamente está abordando, ou a gente, mundo, né? Telecomunicações, sistemas móveis celulares, ele opera na faixa do HF. Especificamente no AMPS, existe uma faixa, por ser um sistema bidirecional, né? Existe uma faixa dedicada da rede para o móvel, downlink, e uma faixa de frequências, né, para a delimitação de canais no uplink, do móvel para a rede. Para haver cooperação, na verdade cooperação não, mas concorrência no mercado, inicialmente o FCC alocou 2 bandas de frequências para operarem disputarem, né, o mercado de telefonia móvel celular nos Estados Unidos. Até título de exemplo, aqui no Brasil, se não me falha a memória, o último canal de TV, ele termina aqui em 816 MHz. Existem, não sei afirmar exatamente o que acontece nessa faixa de frequência, mas antigamente existiam alguns serviços da Infraero, de telemetria das aeronaves aí. Então, no início, o sistema celular no Brasil, ele existia somente uma operadora e essa operadora funcionava, sintonizava os seus canais na banda B. Posteriormente, com a privatização lá do sistema de telecomunicações no Brasil, aqui em Minas Gerais, por exemplo, existia a Telemig Celular e veio, se eu não me engano, a Maxitel para ser a concorrente da Telemig. Talvez citando exemplos, né? Inicialmente as operadoras entraram no Brasil usando o padrão AMPS. Essas operadoras que surgiram para competir com as operadoras iniciais, né? Elas já estavam nos sistemas digitais. Bom, aqui em Minas Gerais foi empregada a técnica TDMA, no caso o IS-136. Se eu não me engano, o AMPS é um interim standard de 54. Enfim, Advanced Mobile Phone System é o nome do padrão, né? É o nome do sistema que segue o padrão IS-95, lá da EIA, TIA, Electronic e Telecommunication Industry Association, né? Associação da Indústria de Telecomunicações lá dos Estados Unidos, eles definem padrões. Mas, enfim, só para citar, né, a concorrência que veio para essas primeiras operadoras, elas já nasceram aqui no Brasil digitais. Bom, em termos de espectro de frequência, eu vou talvez voltar aqui, né? Há uma canalização, canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tendo em vista que aqui começa em 825, 835, 845 MHz, são disponíveis aí 20 MHz, se eu fizer uma conta, 20 MB, dividido, os canais lá do AMPS eram de 30 kg, some isso com isso, 666 canais. Foi dividido no meio, 333 canais para a banda B e obviamente 330 para a banda A. Então esses canais, esses números, né? A canalização, o Radio Frequency Channel Number, aqui vai existir o canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 até o 666. Como é necessário, né? Aqui no móvel eu vou ter um receptor e um transmissor compartilhando a mesma antena. É necessário, né? Existe um filtro duplex aqui. É necessário que haja uma separação entre uplink e downlink para o canal 1. Essa separação, especificamente nos sistemas móveis celulares, eles chamam de Frequency Division Duplexing, FDD.
E no caso da faixa de 850 MHz, essa separação é de 45 MHz. A título de exemplo, na faixa de 1.8 GB, eu confundo um pouco isso, a faixa de 1.8 e 1.9, se não me engano, a faixa de 1.8, a separação duplex são 95 MB. E a faixa de 1.9 GB, a separação entre canais de uplink e downlink é de 90 MHz. Se não me falha a memória, é isso. Mas enfim, existe uma separação de 45 MHz. Então, se existe o canal 1, bem, se o início da faixa é aqui em 825 MHz, o canal tem 30 kHz, o canal 1, a frequência do canal 1 vai ser 825 MHz, 015. O canal 2, frequência do canal 2 vai ser 825 mais 30 MHz, né? 15 de faixa de guarda aqui, mais 15 de faixa de guarda do próximo canal. A portadora especificamente vai estar lá em 0,45, lembrando que isso aqui são megahertz. Bom, então, só para exemplificar, eu vou aproveitar o papel aqui. A gente tem os limites entre banda A e banda B. Os canais de controle, eles estão aqui. O 333, 332, 331, 330. São 21 canais de controle, né, para a banda A. E aqui, para a banda B, no caso, se fossem alocados canais de controle para a banda A no início da faixa, a gente sabe que em termos de propagação há um favorecimento para as frequências mais baixas, né? Então, em termos de, vamos dizer, igualdade, né? Em termos de propagação, os canais de controle da banda A estão próximos no final da faixa, onde inicia os canais de controle da banda B. E aqui nós temos 334, 335, 336 até completar 21 canais de controle. Lembrando que esses canais de controle servem para, tendo em vista que não há uma alocação dedicada modem a modem, né? A multiplexagem tem que ser, no caso múltiplo acesso, é necessário uma sinalização de controle para que os terminais móveis numa determinada área de cobertura possam sinalizar com a rede e solicitar canais de tráfego. Bom, problema dessa alocação, né, é que 333 canais, eu costumo citar o exemplo da Telesp celular, que para atender uma cidade do porte de São Paulo, ela aí facilmente vai ter mais de 1000 células. Tendo em vista que não existem canais para todas as células, não existe espectro de frequência disponível para todo mundo, lá na Bell Labs, eu não lembro exatamente quando, 1960 e poucos, eles vislumbraram o conceito de sistema móvel celular. Hoje existe o conceito de sistema móvel pessoal, mas enfim, basicamente aqui provê serviço de voz. Pessoal já começa a ser digital e aí abre a gama de possibilidades para serviços, né? Mas continuando ao conceito de sistema móvel celular, como não há espectro para todo mundo, né, foi idealizado o conceito de reuso de frequências. Bom, então, só lembrando, né, isso nós vimos lá em propagação, a figura para representar uma célula, ela é um hexágono. Esses hexágonos podem estar aí representando uma célula omnidirecional ou uma célula setorizada, mas do ponto de vista do que a gente está falando, né? Basicamente existe uma determinada área de cobertura com lá umas centenas, dezenas, sei lá quantas células. Na ideia do AMPS, foi idealizado que, devido às características de modulação,
São testes subjetivos, né, de qualidade de voz. A relação sinal-ruído